Você abrir comigo a sua Bíblia, Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. Hoje nós vamos falar em alguns minutos sobre a vida de um homem. É fácil relatar a vida de um homem em uma hora, um exemplo. Não é fácil. E nós vamos falar sobre Ezequias. E essa parte dessa oração, em Isaías capítulo 38, versículo 9, ele escreve quando estava doente, recuperando-se de sua enfermidade. Ele ficou enfermo, tendo um aviso que morreria, e então ele escreve esse texto. Ele escreve um salmo particular dele, e nesse salmo tem algumas coisas que eu gostaria de meditar com você. Isaías capítulo 38, versículo 9. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Ele tinha aqui 39 anos, perto dos 40. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Podeis assentar. Ele julga a vida dele tão rápida, como se fosse apenas um dia. 39 anos, ele ainda era jovem, né? No vigor do seu governo, do seu reinado. Ele começa a governar aos seus 25 anos com a morte de seu pai. E ele reina 29 anos. E aqui ele estava com 39 anos, com seus 14 anos de reinado. E ele começa a reinar muito bem, apesar dos que antecederam a ele. Ele começou a reinar muito bem. Ele era um homem muito sóbrio, muito calmo, muito equilibrado, uma administração muito boa, uma pessoa muito moderna para a sua época, para o seu tempo, uma pessoa realmente de Deus. Ezequias, para Judá, foi um bom rei, um ótimo rei. Bom, eu não sei, você já deve conhecer o senhor aqui se colocando como várias profissões. O arquiteto, o oleiro, e aqui ele coloca o senhor como um tecelão. Ele começa a dizer que a vida dele é como uma tela de tear. E que o fio havia escapado, havia sido cortado. E que o tecelão havia desistido de completar a obra e parou por ali. Eu quero fazer você entender aquilo que Ezequias disse. Vamos colocar assim a minha vida e a sua vida também como um tear. Ele diz no versículo 12: cortei a minha vida como tecelão e ele me cortará do tear. Existem pessoas que recebem de Deus um tempo de vida como essa tela. Pequena. Às vezes, alguns morrem aos primeiros anos de vida. E alguns podem até morrer até mesmo no ventre. Não é mesmo? E alguns recebem este tamanho. E ali o tecelão vai bordar, fazendo então a história da vida desta pessoa. Mas outros recebem uma tela mais ou menos deste tamanho. Vamos supor que aqui seriam uns 20 e poucos anos. Quantas pessoas que você já viu arrebatada aos seus 20 anos, não é mesmo? 15, 16, até 20 anos. Mas outros também podem receber um pouquinho mais, uma tela um pouquinho maior, mais ou menos os seus 25 a 30 anos. Certamente você já ouviu falar de pessoas que morreram também jovens, né? O nosso Senhor Jesus foi morto aos 33 anos. Outros já recebem uma tela um pouco maior, não é verdade? Eu vou deixar a média para falar de Ezequias, mas alguns podem receber uma tela grande assim. Vamos supor, aqui, eu pus de Ezequias como 65 anos, vamos supor que aqui alguns de nós recebemos, ou você tem algum parente lá na sua casa que já passou dos seus 70, né? E está chegando aos 80. Recebeu do Senhor uma tela maior. Você sabe qual é o tamanho da tua tela?
Eu não sei o tamanho da minha. Eu sei que já passei as de 30 e pouco. E também já passei as de 20. E também já passei as de 5, 10. Mas eu não sei se eu vou chegar nessa. Mas isso importa? Para mim, não. E nem para você. Desde que vivamos os nossos dias da melhor maneira, servindo com intensidade, servindo com determinação. E eu quero colocar para vocês essa tela como a tela da nossa vida e como as cores dos episódios da nossa vida, como a de Ezequias. Eu quero falar sobre o fio da paz. Coloquei o branco. Então esse é o fio da paz, onde o Senhor vai tecer a sua vida. Nós vamos colocar o tempo das suas obras, onde você tem oportunidades, aquela época de obras, de tarefas. O verde, né? Cheio de esperança, cheio de planos. Tá. Aí eu quero colocar o pink. Eu não quis usar o vermelho, eu quis usar o pink como a primavera. Sabe aquela época boa da tua vida? De novidades, de coisas boas acontecendo? E eu quis usar o cinza para identificar a aflição. O dia está cinza, está uma penumbra, está tudo meio escuro. E eu quis usar o negro, o preto, por causa das trevas, como a palavra do Senhor diz. Por isso que eu usei essa cor. Porque a palavra diz que os dias difíceis são dias de trevas. Então eu quis usar o fio de cor preta. Então vamos lá. Tá, vamos começar na vida de Ezequias. Como é que ele começa? Ele começa bem, ele começa cheio de obras. Aos seus 25 anos, um homem cheio de vida, cheio de ideias, cheio de força, cheio de trabalho. Então ele começa, vamos ver aqui, 2 Crônicas, eu quero que você vá comigo. Nós vamos trabalhar em Crônicas e Reis. Então eu quero que você fique aberto em Crônicas, porque depois nós vamos voltar. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 1. Os textos que falam de Ezequias são 2 Crônicas, são Reis e Isaías. 2 Reis e Isaías. 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos começar a falar da vida dele. Ele já começa a todo vapor. Isso é bom, não é? Todos abriram 2 Crônicas 29? Diz a Escritura: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, já chegou com tudo. Primeiro ano, primeiro mês. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu vou reparar as portas da casa do Senhor. Eu vou começar uma reforma na casa do Senhor que havia sido abandonada por outros reis. Aí ele começa, vamos lá. Continuar agora, versículo de número 4. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Vamos conversar, vamos reformar essa situação aqui. Nós não podemos mais continuar assim. E disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus, de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, tudo aquilo que não pertence a Deus. Porque os nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas, fecharam a porta. E ele começou a retratar tudo de errado que anteriormente os reis haviam feito. Então diz, nós estamos nessa situação difícil por causa daquilo que antecedeu. Não adianta nós dizermos agora que isso aqui surgiu do nada. Então vamos consertar, porque nós precisamos atrair o favor de Deus para nós. Aí ele diz assim no versículo 10: agora tem-me vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Diga amém. Ele chama o povo na praça principal, no oriental, e fala o seguinte: nós precisamos mudar as coisas. Diga, mudança é necessária. 2016 está começando e sua vida precisa de mudança. Por quê, pastora? Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que progredir e não existe progresso sem mudança. E mudança não é feita com risos,
não é feita com ar-condicionado. Mudanças são feitas com suor. Mudanças são feitas com lágrimas. Quem não muda, retrocede. O casamento que não melhora, piora. O relacionamento que não melhora, piora. Os hábitos não melhorados são hábitos piorados. Então nós precisamos entender isso, que a mudança é necessária porque o progresso depende da mudança. Ele não queria continuar com aquela nação daquela maneira. Ele queria que as coisas melhorassem. Como que ele ia começar? Ele ia começar trabalhando, fazendo com que as coisas acontecessem. Então aí ele começa. Então agora versículo 23, vamos lá. Então limparam o templo e aí começa o sacrifício. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes puseram as mãos, e os sacerdotes os mataram com o seu sangue, fizeram a expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Ele começa a segunda atividade dele, depois de limpar o templo, de restaurar as portas, foi o culto. Nós precisamos voltar ao culto, nós precisamos fazer um culto que agrade a Deus, precisamos melhorar essa situação. Fez. Aí não contente, ele estava, lembra, na obras, né? Fazendo as obras. Estava animado, forte. Aí ele diz assim, está faltando a Páscoa. Passou o período da Páscoa, ele falou, não, mas Deus vai nos aceitar mesmo assim. A Bíblia diz assim, no versículo de número, capítulo 30, vamos ver o 36, capítulo 29, versículo 36, antes de passarmos para o 30. Capítulo 29, 36. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Primavera lá. Ó. O verde trouxe o pink. Estou pondo certo aí para você ver? O trabalho traz a primavera. O trabalho traz a primavera. Você entendeu? Quer ter primavera? Tem gente que quer viver de primavera. Só se for flor artificial. Ó, obras, primavera. Ele estava muito feliz. Porque naquele momento o Senhor estava tecendo na vida dele as cores verde e pink. A Bíblia diz assim, que ele olha e diz, agora nós precisamos restabelecer o culto da Páscoa. A Bíblia diz no capítulo 30, versículo de número 7, e não sejais, abriram aí? E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Versículo 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharam misericórdia perante os que o levaram cativos e tornaram a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Agora eu quero que você vá no versículo de número 13. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, uma congregação muito grande. Obras. Agora vamos fazer a Páscoa. Agora você vai ver, depois de obras, primavera de novo. Versículo 36, olha lá. E houve grande, 26, capítulo 30, 26. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Diga glória a Deus. Este homem vê a situação como estava e não gosta da situação como estava. Às vezes nós não gostamos da situação como está, mas nós não fazemos nada para mudar, nem para melhorar. E como é que a situação vai mudar e melhorar se ela não tem a nossa cooperação? Jesus diz assim, quem está comigo, quem não está comigo está espalhando, está atrapalhando. Se eu olho para algo ou para alguma coisa, ou se eu olho para algo na minha vida e eu não gosto, eu preciso definir que é tempo de obras. Se eu olho para o meu trabalho, se eu olho para a minha família, eu preciso ter obras. Por quê? As obras trarão a primavera.
Ezequias começa o seu governo com as duas cores no tear de Deus, nas mãos do tecelão. Ele começa com a verde e depois o tecelão passa para pink. E estava tudo bem na vida dele. Tudo maravilhosamente bem. Ele também era um homem de reformas. Ele diz, nós precisamos reformar, porque as coisas... Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo de número 2. E acabando tudo isto, todos os israelitas que aqui se achavam saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim, Manassés, até tudo destruíram. Você sabe o que eles estavam destruindo aqui? Você sabe o que ele estava destruindo? Os antepassados haviam levantado altares para os ídolos. E primeiro ele restabelece o culto, ele fortifica o povo espiritualmente. Ele diz, agora vocês vão sair pelas vilas, pelas ruas, em todo lugar, e vão destruir todo o poste ídolo. Vocês vão destruir tudo aquilo que ofende os olhos do Senhor. E ele diz assim, então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Versículo 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, os sacerdotes e levitas para o holocausto, oferta pacífica, enfim, eles tinham abandonado o culto. E agora eles fizeram culto, restauraram, e agora precisavam organizar os dias de culto, precisavam organizar o que ia acontecer no culto. Para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Bom, nós fizemos o culto, restauramos o templo, fizemos o culto, fizemos a Páscoa. Agora nós precisamos dar sequência. Diga assim para o seu irmão, você tem que dar sequência naquilo que é bom. Paulo diz assim em uma das suas cartas, vocês não podem apenas começar, vocês têm que dar continuidade. Por que você às vezes começa uma coisa boa e não termina? Nós precisamos ter constância naquilo que nós investimos a nossa vida. Deus quer contar com pessoas que têm constância. Então ele diz, olha, a restauração do templo, a quebra de poste ídolo, da idolatria, a limpeza, a Páscoa não pode ser um acontecimento eventual. Sua lucidez não pode ser um evento, sua força não pode ser um evento, algo que acontece uma vez ou outra. Nós precisamos ter constância naquilo de bom que temos na nossa vida. Ele diz, nós restauramos o templo, restauramos um culto, fizemos a Páscoa, agora nós precisamos dar continuidade naquilo que é bom. Então ele manda uma ordem assim, versículo 4, do capítulo 31. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo, os dízimos, de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram os dízimos dos bois, das ovelhas, dízimos das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor Deus, e fizeram muitos montões. Versículo de número 20, vamos lá. E assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Diga amém. Ele começa restaurando o templo, abandonado, cheio de imundície. Depois ele restabelece um culto de sacrifício para perdão de pecados. Depois ele restabelece a Páscoa. Ele diz, agora nós vamos limpar Judá. Ele limpa Judá e agora nós vamos reorganizar o culto. Então nós vamos colocar os levitas nos lugares para não faltar cânticos e nem cuidado. Vamos organizar os sacerdotes, vamos organizar os escribas, vamos pôr tudo em ordem. E para isso o povo precisa trazer tudo aquilo que é ordenado na Escritura e ordenado na palavra, para que se haja o culto do Senhor. Até agora, ó. É ou não é? É. E aí se mudar a coisa? Aconteceu algo? Eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 18, no 4º ano dele. 2 Reis, capítulo 18, versículo 9.
no 4º ano dele, ele estava nesse projeto aí. Israel, que reino dividido, Judá com Ezequias, Israel de outro lado, é perseguido pelos assírios e 3 anos depois é levado cativo para a Síria. Então, mais ou menos o 6º para o 7º ano, a nação irmã é levado cativa. Era um tempo um tanto difícil, porque as nações irmãs, uma delas havia sido levada cativa pela Síria. A Bíblia diz em 2 Reis 18, 9, e sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos. Então, no 4º ano dele, 5, 6, 7, de 6 para 7 anos, do governo de Ezequias, ele estava no metade do ano da paz, que ele teve 14 anos de paz. Nesse meio, Israel foi levado cativo pela Síria. Versículo de número 11. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Alá e a Bor junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto, o que está escrito aí? Um alerta para Ezequias. Não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, não fizeram. Então começa aqui um período um tanto difícil para ele. Por quê? Porque a Síria tinha se fortalecido. O desejo da Síria era tomar toda aquela região. Ele sabia que havia perigo para ele. Ele não sabia quanto tempo ele tinha mais de paz. Ele estava em paz, mas ele não sabia quanto tempo mais ele tinha. Agora começa as coisas ficarem um pouquinho complicadas. Então, enquanto ele estava no 4º ano dele a todo vapor, a Síria se levanta contra Israel. Quem levou Judá cativo foi Babilônia. Quem levou Israel cativo foi a Síria. Então agora começa a Síria, se levanta, e no 6º para o 7º ano, eles conseguem cativar Israel. E aí a situação fica um tanto complicada. Por que eu quero ler esse texto? Para que você entenda a atitude que ele teve. Ele não teve uma atitude boa. Passado 7 anos, trocou o rei da Síria, agora era outro rei, Senaqueribe. E esse rei decide se levantar contra Judá. A Bíblia diz assim, no mesmo 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. No ano 14º, enfim, passa-se 7 anos, o rei Ezequias subiu, do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e a tomou. Em volta. Então o rei Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Agora vem a aprovação, ele começa a ser provado. Depois do cinza, geralmente é esse aqui, geralmente. Começou ao redor, ele percebeu que a coisa ia ficar um pouco mais difícil. E ele começa a ser provado. Senaqueribe começa a invadir as cidades circunvizinhas de Jerusalém. A capital de Israel é a Síria, de Judá, Jerusalém. Começa a invadir as cidades circunvizinhas. E aí chega. E o que ele faz? Vendo o sucesso do inimigo, se rende. Aí você vai querer culpar o homem. Quantas vezes você já se rendeu diante dos gigantes que aparecem na sua vida? Só que o justo cairá 7 vezes, mas levantará todas elas. Pedro negou Jesus 3 e confessou 3. A questão não é cair, a questão é ter condições de se levantar. O que ele vai fazer? Ele fala o seguinte: então agora eu vou tirar tributo, vou pagar tributo. Mas de onde é que ele ia tirar? Ele não tinha.
A administração dele era para reformar a cidade, para trabalhar na cidade. Ele não tinha. De onde ele ia tirar? De onde o crente tira quando o diabo aperta ele? Pode dizer. De Deus. Primeira pessoa que perde quando o diabo aperta o crente é Deus. Primeira pessoa que perde. Perde culto, perde adoração, perde serviço, vai perdendo tudo. Perde tudo. Pode olhar para qualquer crente. O crente não está bem, o que ele faz? Deixa de ir no culto. O crente está nervoso, quem perde? Vou orar porque eu estou nervoso. Deus. O crente apertou financeiramente, não vou mais abençoar, não vou mais. O crente, tudo é Deus. Primeira pessoa que perde é Deus. Senaqueribe fez igualzinho todo crente faz. Ele tinha que pagar tributo para Senaqueribe. E Ezequias fez o quê? Foi tirar de onde? De Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 15. Assim deu Ezequias toda a prata, que se achou aonde? E nos tesouros da casa do rei, ele tirou dele, do templo. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira. Ele mesmo tinha feito, ele mesmo tirou. Diga assim, o diabo é desesperado para desfazer o que eu fiz. Todas as obras que você faz em Deus, Ele quer desfazer. Todo o seu progresso, Ele quer transformar em regresso, em retrocesso, em prejuízo. Ele quer transformar. Ele não se contenta, Ele quer tirar aquilo que você dá para Deus. Ele quer tirar aquilo que você dedica ao Senhor. Porque Ele sabe disso. Ele sabe que se você começar a falhar com Deus, a sua vida vai começar a regredir. Aí diz a Escritura assim, ó. Versículo 17. Ele achou que isso ia aplacar a ira do rei. Mas não aplacou. Senaqueribe não se contentou. O diabo se contenta? Roubar. Roubar não está bom para mim. Destruir. Não, destruir não está bom para mim. Eu quero roubar, matar e destruir. É isso que eu quero. Ele quer terminar a obra. Diferente de alguns de nós que abandonamos as obras, abandonamos os nossos progressos, retrocedemos na nossa vida, o diabo quer começar e terminar. Ele não aceita demônio fracassado. Ele quer que os demônios continuem. Ele quer até aqueles demônios que um dia deixaram a minha vida e deixaram a sua vida. Ele coloca e diz, vocês precisam arrumar um lugar para voltar. Vocês precisam encontrar um lugar para voltar e transformar aquela vida de uma maneira muito pior do que estava. E aí, ele manda mensageiros e diz assim, isso não me basta. Eu não quero apenas o ouro, o tributo, eu quero tudo. O diabo, quando ele começa a agir na vida de uma pessoa, ele leva tudo. Eu quero tudo. E aí ele começa a trabalhar com alguns enganos para confundir tanto o povo quanto Ezequias. Um dos enganos que Satanás sempre tenta, segundo Reis 18, 25, ele quer fazer você acreditar que Deus mandou ele fazer o que ele está fazendo. Ele quer fazer você acreditar que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que Deus não está nem aí com a situação e que você está perdido mesmo. Leia o que está escrito. No versículo de número 25, no capítulo 18. Agora, pois, subi eu porventura, sem o Senhor contra este lugar para destruir? O Senhor que me disse, sobre contra esta terra e destróia. O diabo tenta de todas as maneiras fazer com que você acredite que existe da parte de Deus uma aceitação. Que existe da parte de Deus um mandado, uma obra. Por quê? Para que você se revolte, para que você se rebele, para que você se entregue facilmente, para que você desista. Mas Deus, o Senhor não está olhando o que está acontecendo na minha vida? Mas Deus, o Senhor não está vendo? Mas Senhor, o que está acontecendo? E o diabo tenta de todas as maneiras convencer você que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que Ele não quer mais saber da sua vida, e que você nada mais tem a ver com os planos de Deus, e que Ele abandonou simplesmente no tear a tela que estava bordando da sua vida. E alguns de nós caímos nessa, sabia? Nós acreditamos nos momentos cinzas de aflições, nós acreditamos.
Acreditamos que estamos sozinhos, acreditamos que não vai dar certo, acreditamos que está tudo perdido, acreditamos que vai ser aquele fim mesmo e que o levante do inimigo vai ser a nossa bancarrota, vai ser a nossa destruição. E o diabo, ele faz isso na vida dos crentes, como fez na vida de Senaqueribe. Ele envia alguns dos seus e eles começam a falar em hebraico para todo o povo ouvir. Alguns do mandado de Ezequias disseram assim: falem em outra língua, para o povo não entender, vocês vão amedrontar. É o que o diabo quer causar, é medo. Porque ele sabe que o medo faz você desistir sem lutar. É ou não é? Porque se você lutar, a vitória é ganha. Mas se você não lutar, você já perdeu. Já perdeu. E o diabo, ele insiste em fazer com que você não queira lutar, que você desista. Você, como Ezequias, às vezes paga o tributo e depois vê que não melhorou, tira do Senhor e aí se rende. Só que acontece o seguinte, segundo Reis 19:1. Aconteceu que, tendo Ezequias ouvindo isto, era um tempo muito cinza, rasgou as suas vestes e cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. E enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebinal, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Ele envia os sacerdotes em humilhação diante de Isaías, que era o profeta da época, e ele também estava da mesma maneira. Ele estava reagindo, a reação dele, humilhação. Por quê? Ele não sabia o que fazer. A revolta não é a saída. A murmuração não é a saída. Quando você não sabe o que fazer, se humilha. A revolta, a rebelião, a murmuração é uma saída do diabo. E o final é a destruição. É porque eu não aguento mais, eu vou me rebelar, eu já estou no meu limite. Deus sabe que eu já passei por cinza. O Senhor me deu primaveras, eu te obras. Fui a pessoa que fiz muito. Me doei, fiz, agora eu estou nessa situação. Eu não aguento mais, eu estou no meu limite emocional, psicológico. Aí começa aquela ladainha. Quando você não sabe o que fazer, você faz o que mais sabe, se humilhar. Porque ser cristão é saber se humilhar diante de Deus. O que ele fez? Ele foi se humilhar, vestiu-se de saco e cinzas e foi se humilhar diante do Senhor. E enviou os sacerdotes a Isaías da mesma forma e da mesma maneira. O diabo incita você e convence você a rebelar-se, a revoltar-se, a fazer um trajeto na sua vida contrário ao resultado que você planeja. Você não quer sucesso, você não quer progresso, você não quer vitória, você não quer dar certo. Por que você toma o caminho errado? De que maneira que nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos se não estamos diante dele e com os olhos naquele que vai trazer o resultado que nós esperamos? O que ele foi fazer? Ele estava com medo. Ele estava inseguro. Ele não sabia o que fazer. Ele já tinha retirado do templo ouro. Tinha retirado da própria casa, da própria renda. Ele não tinha como pagar tributo. O que ele tinha que fazer? Naquele momento? Orar. Clamar. Aí ele diz assim. Versículo 13 do capítulo 19. Disseram-lhe. Assim diz Ezequias, disseram a Isaías: este é o dia de angústia, dia de aflição, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Imagina uma mulher grávida na época, sem cesariana, tendo dores de parto e não tendo força. Morre a mãe, morre o filho. Bem pode ser, Senhor Deus, ouça as tuas palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, ao rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías manda uma palavra para ele. Diga: bem-aventuradas são as palavras do Senhor. A reação dele foi cinzas, foi pranto, foi choro. Isaías ouve o que acontece e manda uma palavra. Versículo 6, Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes,
com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltam e falam as mesmas palavras para Ezequias. Agora o que acontece? Acontece o seguinte: ele começa a ter paz. Ele começa a orar de uma maneira diferente. Ele começa a trabalhar com o povo. Ele começa a confiar. Por quê? Eu queria te fazer uma pergunta. A palavra do Senhor te dá paz? Ele continuava em guerra. Continuava as mesmas ameaças. Continuava o mesmo perigo. Mas a palavra do Senhor deu a Ezequias paz. Ele confia em Deus. Aí você olha para um crente que não confia na palavra do Senhor. Tem esperança para esse crente? Não. Qual é? Uma hora aflição, outra hora provação, outra hora angústia e assim por diante. Só que quem fica tecendo, não é o tecelão morno, viu? Tem alguns crentes que dão onde tecelão aí por aí. Eles mesmos querem tecer no tear da vida, colocando cores no momento em que não é. A Bíblia diz assim que ele recebe a palavra do Senhor e fica em paz. E a palavra do Senhor diz que ele recebe vitória. Quem gosta de vitória aqui? Primavera. Amém? Como é que é mesmo que foi até agora? Obras. Primavera. Aí, aflição. Paz. É ou não é? Foi provado também, mas tem uma piorzinha do que ele passou. Você acha que você já viveu tudo que você tinha que viver? Eu já passei todas as dores que eu já tinha que passar. Tem gente que pensa assim. Nada mais me surpreende. O apóstolo Paulo diz assim: estejais preparados com a armadura de Deus para que possais resistir para o dia mau. A Bíblia diz assim, que Deus dá vitória a ele em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Não, vamos ler primeiro, no versículo 14, o que ele faz depois que recebe a palavra. É maravilhoso. Ele recebe as cartas de Senaqueribe, versículo 14 do capítulo 19 de 2 Reis. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu, olha só, o homem aqui já está forte, ó. Subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e olha a oração dele, depois da palavra de Deus. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és, Senhor Deus. Sabem no que se baseava as ameaças de Senaqueribe? Ele havia destruído as nações e seus deuses. Aí eles diziam assim: vocês permitem, ele dizia ao povo de Judá, que Ezequias engane vocês, dizendo que Deus não permitirá, dizendo que Deus é maior, dizendo que Deus, esse Ezequias que limpou o templo, esse Ezequias que limpou Judá, esse Ezequias vai cair na minha mão, como vocês também cairão na minha mão. É um problema, né? Agora, eu quero só falar uma coisa das propostas de Ezequias. Ele tanto ameaçava como ele fazia proposta. Sabe qual era a proposta dele para o povo? Se vocês se entregarem a mim, eu darei para vocês o melhor. Darei vinhas, darei trigo, darei o melhor para vocês. Se entreguem para mim, sejam meus escravos. Você acha mesmo que Satanás pode oferecer alguma coisa que seja boa? Aparentemente é bom. A amante é maravilhosa e perfeita. É ou não é?
Muito melhor que a esposa, muito melhor. O marido começa a ficar indiferente com a esposa, ou a mulher quando arruma um amante da mesma maneira, e parece perfeito. Agora eu encontrei a minha felicidade, agora eu encontrei o amor da minha vida, agora eu vou ficar pleno, agora eu vou ser feliz. Propostas satânicas. A realidade vai vir, ela vai chegar. Aparentemente Satanás oferece pratos, coisas, mesas postas, que embriagam os olhos daqueles que ardem em desejos. Satanás oferece para o jovem as baladas, as noites, as canções, a bebida, o sexo fácil. Ele oferece para todo ser humano aquilo que lhe interessa. O mercado infernal está repleto de coisas, de oportunidades. E sempre prometendo felicidade. Sempre. Porque Satanás sabe que o homem é ávido para ser feliz. Satanás sabe que o homem é ávido para estar completo, para encontrar a felicidade. Então ele promete, só que ele não pode cumprir. E olha só o que ele promete no capítulo 18, versículo 32. Eu vou levar vocês para uma terra como a vossa. Terra de trigo, capítulo 18, 2 Reis, 32. De mosto, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. E não dei ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Não acredite que Deus vos livrará. Rendam-se a mim, ó Judá. E eu vou dar a vocês uma boa terra. Eu vou oferecer a vocês coisas maravilhosas, tentando Judá. Então Ezequias passa por um momento onde, na língua hebraica, eles assaltavam e colocavam medo no povo. Ele estava sendo ridicularizado pelo povo, o povo estava falando mal dele pelas costas. O povo estava sendo tentado, havia alguns pequenos motins. O povo, alguns dos povos, estavam falando mal de Ezequias. E Deus levanta Isaías para dizer o seguinte: fica tranquilo, fica calmo, porque eu vou resolver essa situação. Você acredita nisso? Você não teve o verde na sua vida? Então pode deixar que a primavera vai chegar, a vitória vai chegar. Não teve o verde? O que você fez no Senhor? Para o Senhor, porque tudo é por Ele, nele, dele. E você faz nele, porque você o ama. Se você vive, se você está casado, se você é um trabalhador, se você é um estudante, é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a honra dele. E às vezes você faz chorando, e às vezes você faz suando, e às vezes você faz da maneira que você pode, da melhor maneira. Você abnega, renuncia, retrocede, faz da maneira certa, porque você é uma pessoa de obras, você frutifica. Você frutifica, você busca o melhor para a sua vida, e o melhor para a sua vida Deus já definiu. Não é o que, é quem. O que é melhor para a sua vida não é um objeto, não é uma coisa. Não é o que, é quem. Qual é o nome do melhor para a sua vida? Jesus. Ele é o nome daquele que é o melhor para a sua vida. Isaías, mandado pelo Senhor, diz: fique tranquilo. E o Senhor envia um espírito. A Bíblia diz em 2 Reis 19, 35. Vá lá comigo. Vamos ver o 32. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem por terra, nem por ar. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira. Pelo caminho onde vier, por ele voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O Senhor Deus diz assim para você, assim: todos os intentos do inimigo, todas as artimanhas do inimigo, por terra, por ar, não acontecerá. Por amor de mim e por amor do meu filho Jesus. Amém? É nisso que nós cremos. É nisso que nós temos que confiar. Pastora, mas é dura essas cores aqui. Não é fácil. Quando ele pega na agulha e ele começa a tear, ele começa a colocar no fio e dizendo: vamos lá, agora é hora de aflição.
E aí, como é que faz? Como é que faz quando ele pega a cinza? Os dias ficam entenebrecidos, a situação fica ruim. E aí, como é que faz? E aí ele vai tecer. Qual o seu comportamento? Qual é? Eu fiz isso aqui, eu tinha 9 anos de idade. Mas você vê como é que é memória, né, irmãos? Memória é uma coisa impressionante. Assim vai. É que eu estou com uma mão só, fica difícil. Não olha para o avesso, não, que se eu passar para o avesso, você fica traumatizado. E assim vai. O que você faz quando ele pega a cor cinza para bordar? Está tudo escuro, sem vida, sem graça. Fica triste. Os momentos da aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil passar por momentos em que você pensa coisas que não deveria pensar. Não. Você passa por coisas que não deveria passar, na sua concepção. Mas o cinza faz parte da minha tela e da sua tela. É a cor que Deus escolheu. Os dias de aflição. Os dias em que você acha que tudo acabou, que tudo perdeu sentido, que é o ponto final. E ele viveu esses dias. Mas viveu também dias de paz, não é mesmo? Viveu os dias de primavera, dias de obras e assim por diante. Agora vem o dia da primavera. Versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Olha só a quantidade. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. E Senaqueribe foge e morre na casa do seu Deus Nimrod. Acaba. Primavera voltou, diga glória a Deus. Então vamos recapitular. Verde, pink, branco, cinza. Vamos colocar o cinza como a primeira aprovação. Está faltando uma. Está faltando essa para você? Acredito que não. A Bíblia diz assim que Deus resolve recolher Ezequias. Por quê? Não sei. A tela dele. A tela dele ganhou esse tamanho aqui, ó. A tela de Ezequias. Só que Ezequias gostava muito de viver, uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, ele queria muito viver. Você gosta de viver? Muito dinâmico, muito trabalhador, idealista. Então a palavra do Senhor diz assim, segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, ou seja, para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se você recebesse essa notícia hoje, para morrer amanhã, o que você tinha que pôr em ordem na tua casa? O que você tinha que pôr em ordem? O Senhor disse assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias falou, peraí. Agora eu estou na minha primavera. O Senhor vai me recolher na minha primavera. Que bom ser recolhido na primavera. Uma vida redondinha. Ele estava com uma vida redondinha. Pastora, mas aos 39 anos para os 40. Mas é o que Deus queria para ele. É o que Deus tinha para ele. Mas Ezequias não se conforma, ele apela. Ele faz uma oração dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor olhe para todos os feitos, e se tudo que eu fiz não foi sincero e verdadeiro. Se não foi sincero e verdadeiro, tudo bem, mas se foi, eu quero que o Senhor me dê vida. A Bíblia diz assim, que ele ora e diz assim, versículo 2 do capítulo 20, então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor dizendo, Senhor, suplico lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Aí ele escreveu o que inicialmente você leu lá. A minha vida é
É como uma tela de tear na mão de um tecelão. Ele cortou o fio. Disse que acabou. Aqui ele escreveu Isaías. A Bíblia diz que ele ora. E quando Isaías ainda estava no palácio, Deus diz assim: volta lá. Fala para ele que eu vou dar para ele mais 15 anos. Glória a Deus, foram os piores 15 anos da vida dele. Vamos continuar. Versículo 3, 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Deus ouviu a oração de Ezequias, achando que ele iria fazer o melhor com esses 15 anos. Quando Deus ouve a sua oração e a sua petição, e Ele te concede, Ele acredita que você vai fazer o melhor com o que Ele te deu. Você pede prosperidade, e Deus quer prontamente que você faça o melhor com a prosperidade. Que você continue a amá-lo, continue servindo com muito mais alegria, com muito mais gratidão. Você pede para ele vida, você pede para ele saúde, você pede para ele restauração, você pede para ele restaurar seu casamento. Enfim, ele ouve as suas orações e ele pensa, nos pensamentos de Deus está: meu filho, minha filha, fará o melhor com essa pessoa que eu estou dando a ela, fará o melhor nessa situação que eu estou oferecendo a ela. Deus vê que eu e você faremos o melhor com as nossas orações respondidas. Só que ele não fez. Você está fazendo o melhor com o melhor que Deus te deu? Seu casamento, sua família, seu trabalho, suas finanças. Deus espera que você faça o melhor. Deus espera que dele seja a preeminência. Deus espera que ele continue sendo amado, louvado, adorado. Deus realmente espera. A Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, Ezequias sara, e o diabo manda, Merodach Baladã, significa filho da morte, o rei da Babilônia manda embaixadores para Ezequias, porque souberam que o sol retrocedeu, e a Babilônia adora o Deus Sol, a quem o nosso Deus prestou favor. Quem foi que foi levantado de uma cama de enfermidade? A Bíblia diz assim no capítulo 20, versículo de número 12: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Então vamos lá. Obras, primavera, paz, aflição. Estava tudo bem até agora, ó. Olha o desenho que tem da minha vida e da sua vida na tela. Qual que é esse desenho aqui? É uma cruz, não é? Aí eu e você temos que carregar a cruz. Não é verdade? Pastora, a senhora não deu conta de acabar? Não, aqui tem um segredo. Ó, o cinza está faltando 3 fileiras, o verde está faltando 2,5, o branco está faltando 2,5, o preto está faltando 1, 2, 3, 4, 3,5. Essa era a tela da vida de Ezequias. Verde, obras, primavera, paz, aflição. Agora chegou a hora da pior provação que ele ia enfrentar. A Bíblia diz assim, que eles chegam e Ezequias envaidece. Não tem coisa mais fácil que derrubar o homem do que uma soberba. Coração soberba, a soberba precede a ruína. O que é soberba, pastora? Começar a trazer coisas de fora para dentro. Achar que você, o seu carro é extensão sua, sua empresa é extensão sua família é extensão sua.
Então você se ensoberbece, porque você tem dinheiro e acha que o dinheiro está dentro da alma. Você começa a ter coisas e você começa a ensoberbecer. Davi ora no Salmo 19, ele diz assim no versículo 13: guarda o seu servo da soberba, para que ela não se assenhorie de mim. Porque ele sabe que quando a soberba chega, ela não é serva não, ela entra com tudo para derrubar aquele que ela vem. E ele estava tão feliz, tão contente, que Deus havia ouvido a sua oração e ele havia sarado, que ele, aos embaixadores da Babilônia, eu vou mostrar tudo o que eu tenho para vocês. Mostrou as vilas, mostrou as cidades, mostrou os bens, mostrou a riqueza, mostrou tudo. Aí Isaías chega para eles assim: o que vieram fazer os embaixadores da Babilônia? Eles vieram me cumprimentar, porque eu. Isaías olha para eles e diz assim: pois é, nos seus dias não vai acontecer nada. Mas os filhos que você gerar serão levados para serem eunucos, castrados no palácio da Babilônia. Essa terra que você vive, ela será semeada de sal. Por quê? Por quê? Porque simplesmente você abriu as portas para os inimigos. Porque simplesmente você não honrou o Senhor. Porque simplesmente depois que tudo viveu, que você viveu, você não teve amadurecimento, discernimento suficiente. Esse tempo aqui, você pode achar que é o melhor da tua vida, mas é o mais perigoso. É aqui que você semeia as piores sementes. Esse tempo aqui, É aqui que você negligencia coisas que não deveriam negligenciar. É aqui que você deixa para trás pessoas que não deveriam deixar. É aqui que você ignora o que não deveria ignorar. É aqui. Ele estava numa primavera, com toda a força da sua vida, e trouxe para si uma reprovação na sua aprovação. Quando ele estava passando por este momento aqui, foi um dos melhores momentos da sua vida. Aqui ele ganhou força, aqui ele ganhou estrutura, aqui ele teve fé, aqui ele creu, aqui ele teve a maior vitória contra uma nação da época, que não tinha uma nação que subsistia diante dela. A Síria na época de Senaqueribe. Mas ele venceu, sem lutar. Por quê? Porque Deus havia dado a vitória. O que você faz na sua primavera? Quem sabe você está numa primavera agora. Ou quem sabe você está num período de paz, não é? Tudo certinho, tudo silencioso, tudo tranquilo. O que você está semeando? O cuidado que você deve ter com a sua vida. Vamos colocar que a sua vida é como uma tela dessa. Quem sabe você começou no cinza, e o Senhor partiu para o verde, depois para o branco, depois para o pink. Qual dessas cores você está vivendo hoje? O verde, obras, afoito, ávido, trabalhador, cheio de ideias, de planos, de projetos. O branco, aquele período de paz, de tranquilidade, de sossego. O pink, cheias de boas notícias, a sua primavera chegou. O cinza, um período de aflição. Um período onde você precisa orar, buscar, clamar. Ou será que o preto? Um período de provação. Um período onde o Senhor desampara você para ver o que há no seu coração. As provações não são ruins. O que é ruim é o que tem dentro de nós. Provação não é ruim. Deus prova quem Ele ama. Provação não é ruim. Alguns que acreditam que provações são ruins, provações não são ruins. Deus queria ver no coração de Ezequias o que havia de tudo o que Deus havia feito por ele. A vitória contra Senaqueribe, a cura milagrosa de sua enfermidade mortal. Deus retirou a palavra de morte e deu palavra de vida. Deus queria saber o que havia no coração dele. Deus quer saber o que há no meu coração e no seu coração.
Depois de tudo que Ele fez por você, depois de tudo que Ele fez por mim e por nós, Ele quer saber o que é que vai sair de dentro de nós. Nos momentos em que a soberba bater a porta, nos momentos em que o desejo se levantar, no momento em que as situações ficarem complicadas e nós tivermos que escolher entre dar glória a Deus, entre nos humilharmos ou então nos envaidecermos, o que há no meu e no seu coração? Quero que você vá comigo em 2 Crônicas 32, para você entender da boca de Deus o que aconteceu. 2 Crônicas 32, versículo 24. Faz um relato resumido. 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Essa é uma pergunta que Deus tem para cada um de nós. Eu ou você estamos correspondendo aos benefícios, às chances, às oportunidades, às portas abertas, a tudo que Deus tem nos dado? Nós temos correspondido, nós temos agido de tal forma à altura da obra de Deus, dos sacrifícios de Deus, do trabalhar de Deus para mim e para você? Ou será que nós estamos aquém? O quanto Deus tem te amado, o quanto Deus tem te levantado, o quanto Ele tem te dado oportunidades, o quanto Ele tem colocado ao seu lado pessoas que te amam, o quanto Ele tem te cercado, te circundado de benefícios. Nós temos respondido favoravelmente a esse Deus que tem feito tudo do melhor por nós. Às vezes quem sabe você está no cinza, e Ele pega e resolve cortar nesta noite a linha branca. Vou dar paz para o meu filho. Ou quem sabe você está no cinza ou no branco, e Ele resolve trazer a primavera. Ou quem sabe alguns de nós, se eu e você soubéssemos se o dia amanhã seria o dia da provação, não é mesmo? Existem coisas que você diz assim: se alguém dissesse para mim isso há 2 anos atrás, eu daria um sorriso e diria: isso nunca. Não é verdade? Eu e você, nós não sabemos quando vai chegar este dia. Entre este dia e este dia, o dia de primavera dele, quando Deus restaurou, Ele não soube corresponder favoravelmente. Deus havia curado ele, e ele recebe os embaixadores da Babilônia, e ele mostra tudo o que ele tinha, sem reservas. A Bíblia diz assim no capítulo 32, versículo 31. Vamos ver primeiro o 25, nós não terminamos. Ele não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Versículo 31. Contudo, agora o Senhor explicando, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus para tentá-lo ou prová-lo, para saber tudo o que havia. Então, a provação não é algo ruim. É tida como ruim porque ela revela quem somos nós. A provação não é ruim. Os embaixadores de Babilônia vieram pela permissão de Deus. E Ezequias falhou, exaltando, ensoberbecendo e esquecendo de regras e de princípios, esquecendo-se de Deus. A provação não é ruim. O que é ruim é o que tem dentro de nós. Não tenha medo de ser provado. Não tenha medo, por exemplo, se nesta noite o Senhor pegar o fio negro. Você sabe por quê? O fio negro está aqui embaixo, na parte de baixo da cruz. Porque ele é o alicerce da sua vida.
As provações que eliminam o mal de você, que eliminam as transgressões, que eliminam as mazelas e as misérias, são elas que te dão sustentação para você ficar de pé. E eu coloquei o pink no meio, no coração, porque todo mundo gosta. E os braços, eu coloquei obras e paz. E aqui em cima a aflição. Sabe? Se você observar de perto essa cruz, que é a minha vida e a sua vida, tem alguns fios pendurados aqui, não tem? E aí tem algumas lacunas abertas. Sabe por quê? Você sabe por quê? Diga para o seu irmão por quê. Fala para ele assim, é porque ainda não acabou. Porque não é assim, por exemplo, que ele vai tecer todo negro. Não. Ele faz um pouco, para dar aquele tempero na sua vida, sabe? Tipo primavera, paz, depois obras, depois aflição, depois provação, da provação pula para primavera, e assim vai. Para quê? Para fazer em você e em mim uma obra perfeita. Para que nós tenhamos ao mesmo tempo edificação vinda das provações, força, porque somos um povo de obras, alegria, porque sabemos que Ele é o Deus da primavera, paz, porque Ele é o príncipe da paz, e segurança nas aflições, porque Ele já nos garantiu que teríamos. Eu não sei qual é agora o fio que Ele vai retomar, se são os fios da obra. Quem sabe alguns de vocês, obra, outro pink. Quem que é o pink? É, pastor. Eu quero o pink. Pega o pink, Senhor, pega o pink. Oh, tecelão maravilhoso. Eu sou uma obra de tapeçaria. Pega o pink. Mas imaginou uma cruz toda pink? Como é que seria? Hã? Infantilismo. Não é verdade? Imaturidade. Incredulidade. E uma cruz toda cinza. Melancolia, prostração, aquele crente abatido. E uma cruz toda branca. Oh, glória a Deus, tudo é uma maravilha. Abduzido. E uma cruz toda negra. Amargo, duro. Então é por isso que Ele divide a minha cruz e a sua cruz, a minha vida e a sua vida, em 5 cores. Trazendo ora a primavera, ora a paz, ora as obras, ora as aflições e ora as provações. Fazendo da nossa vida uma obra perfeita de tapeçaria, na mão de um exímio tecelão. Ele é esse exímio tecelão. Ezequias não soube devolver aquilo pelo qual havia recebido. Mas eu e você temos muito mais do que Ezequias teve. E nós podemos retribuir tudo que Ele tem implantado, tudo que Ele tem investido em nós. Para encerrar, eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é o fio que Ele está na agulha hoje para você? Qual é o fio? Primavera não é, pastora, não tem nada de novo, tal, tudo alegria, tal, paz, certinho. Paz. Pode ser que amanhã ele queira preencher uma outra casa de alguma outra cor. Qual seria o problema? Nenhum. Porque você já tem a edificação necessária para suportar. Você já teve paz necessária, obras necessárias, primaveras e aflições para aprender que essas estações passam e que Ele permanece para sempre. Porque Ele está sendo edificado em meu e em seu coração diariamente, por cada casinha preenchida, por cada situação oferecida a mim e a você. A sua vida e a minha vida é uma obra de tapeçaria. E Ele é o tecelão. E Ele vai concluir a obra em mim e a obra em você. Não queira você pegar a agulha na mão e querer bordar só primaveras. Você terá só reprovação. Ele é o dono do tear. Ele é o tapeceiro. Não queira você fazer as coisas da sua maneira. Não queira você tomar as rédeas da sua vida.
Coloque-se nas mãos dele. Um erro que Ezequias cometeu. Um erro. O reprovou. Fez com que ele ficasse reprovado. E a sua família colheu o que ele plantou. Não erre. Não erre. Nós somos salvos para acertar. Nós somos salvos para entender que a agulha está na mão dele. E que ele vai fazer o melhor pela minha vida e pela sua vida. Quero que você feche os seus olhos. Pai, Ezequias disse que a vida dele era uma obra de tecelão. E às vezes nós passamos por momentos difíceis, por momentos árduos. Mas Ezequias também diz, no mesmo Isaías: eis que foi para mim a paz, que tive grande amargura. A ti agradou livrar a minha alma da cova e da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todo o meu pecado. Você sabe que as suas aflições, elas têm um endereço, elas têm um ofício. Te fortalecer, te fazer mais sóbrio, mais maduro, mais crente. Você que está nos seus períodos cinzas, meio angustiado, tudo meio sem sentido, fala para o Senhor: Deus, não deixe a aflição me vencer. Eu preciso entender regras, que eu estou no mundo e que eu lido com pessoas às vezes frágeis. Quem sabe você está na cor negra das provações. Ah, Deus, o negro é tão bonito, tão lindo, que tu escolhestes ele para fazer a cor da noite. É ele quem usamos a maioria das vezes nas escritas. Oh Deus, as provações não são ruins, elas só revelam o que existem dentro de mim. E me ensine a ser aprovado quando eu for provado, Senhor. Não permita que na provação eu fique procurando o responsável pelo que eu estou passando. Ah Deus, a minha soberba vai me destruir se tu não me livrares dela. Porque na provação eu sou evidenciado na soberba e eu quero me ufanar, eu quero levantar, eu quero discordar, eu quero ser o dono da situação. Eu quase me perco nisso, Pai. Fala com Ele. Na paz. Eu quero me dedicar ainda mais ao Senhor. Eu quero estabelecer colunas e princípios no verde, nas obras. Deus, eu quero trabalhar com afinco, com verdadeiro coração. E na primavera, quero guardar muitas sementes para que eu possa semear e poder colher. Ó Deus, eis-nos aqui. Eu te peço em nome de Jesus que todos nós possamos entender que a nossa vida é uma obra de tapeçaria. E tu és o tecelão. O fio está em tuas mãos, o tear é teu. Eis-nos aqui. Forma em nós a cruz, meu Senhor. Forma em nós as cores que tu tens planejado antes da fundação do mundo. Oh Deus, não sabemos o tamanho da nossa tela, mas sabemos que ela terminará perfeita, porque tudo está em tuas mãos. Mesmo quando nós não entendemos, ao olhar para o avesso, ao vermos o Senhor pegando as cores que não nos agradam, mesmo que às vezes não entendemos, sabemos que é para o nosso melhor, meu Senhor. Sabemos que é para a edificação e tudo dará certo. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você coloque sua mão no seu coração. Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu sei que você já identificou a cor que você está vivendo. Quem muda a cor é Ele. Deus te ama. Deus ama você.
E não importa o que for preciso acontecer para que você seja edificado, Ele fará. Se você está no tempo de obras, trabalhe com afinco. Qual for o tempo que você estiver vivendo, faça o seu melhor. Dedique-se, seja verdadeiro, seja inteiro, seja integral. Deus está esperando o retorno do que Ele fez. Deus está esperando de você o fruto das sementes que Ele plantou. Olhe para você. Vê quais são as áreas da sua vida que você pode fazer melhor. Vê o que é que Deus está dizendo para você. Faça melhor do que você tem feito. Você recebeu para tal. Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. O que você está negligenciando? Quais são as coisas que são do céu, que você tenha tratado-as como comum? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Jesus ganhou para você tudo o que você possui. Qual é o seu retorno para com essas coisas? Sua dedicação, o seu afinco, seu trabalho, o seu suor, sua abnegação. Diga assim comigo: meu Deus, a minha vida é obra de tapeçaria. Tu és o meu tecelão. E eu não aceito o outro bordando um ponto em minha vida. Continue a tua obra. Eis-me aqui, meu Senhor. Eu quero me comportar favorável e frutificar tudo que tem semeado na minha vida. Eis-me aqui, confiante, porque estou em tuas mãos. Feliz, porque sei o final que isso me levará. Seguro, porque só o Senhor pode. Eu te amo, ó Deus. Livra-me da soberba que destruiu Ezequias. Livra-me da soberba que trouxe maldição para o povo. Livra-me, meu Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque eu não quero maldição, nem reprovação sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quero que você levante sua mão direita para o alto. O Espírito Santo toma a palavra nas mãos para fazer aquilo que Deus ordena. Que o Espírito Santo tome esta palavra nas mãos e possa trabalhar de tal forma em sua vida que você esteja edificado para o tempo das provações, forte o suficiente para o tempo das obras, sóbrio na primavera, seguro no meio da paz e confiante nas aflições. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém?